Programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, pastor Jorge Duarte e Fábio Bolognese. Programa Ensinos de Jesus. Muito bem, estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus. Esse que é um programa distribuído para diversas rádios da nossa região. Você que está nos ouvindo aí pela Rádio 91.7, Mercosul de Guaíra, Rádio 94.5 de Icaraíma, Rádio 104.3, Rádio Tom FM de Guaíra e a Rádio 80.7 de Ercete. Todos os nossos ouvintes dessas diversas rádios, sejam muito bem-vindos ao programa Ensinos de Jesus. Este programa que tem como apresentadores eu, Marciel Barbosa Lobato, meu amigo Fábio Bolognese e o pastor Jorge Duarte. Como passaram a semana, senhores? Muito bem, amigos ouvintes, foi uma semana abençoada e hoje estamos aqui para dar continuidade ao programa Ensino de Jesus e com certeza vai ser uma bênção para todos nós. Fábio, como foi a semana? Tudo bem, Marcelo? Como é que você tá? Graças a Deus, semana ótima, Deus sempre na frente e vamos mais uma semana aí estudar a palavra de Deus, como a gente vem fazendo aí nos últimos anos. Marcial, nós temos uma novidade. O programa Ensino Jesus começará a ser apresentado em Marechal, na Rádio Difusora Paraná 970. Então, você pode assistir aos domingos. Que horas, pastor? A partir das 9h20 da manhã, todos os domingos, Rádio Difusora de Marechal. Muito bem, olha, o programa está crescendo, né? Já são 5 rádios que esse programa é transmitido e você que está nos ouvindo, sempre é muito bom ter a sua audiência. Nós convidamos para que você fique conosco até o final deste horário. Nós vamos ouvir uma música que é o prefixo do programa Ensinos de Jesus e na volta Pastor Jorge já começa a explanação dos estudos de hoje, que é fé, arrependimento e confissão. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Querido amigo, você acabou de ouvir uma música especial com Arautos do Rei e agora te convido a orarmos. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos abrir o coração. Ore comigo agora. Grande e maravilhoso Deus, nossa gratidão, Senhor, pelo teu cuidado, teu amor, por mais uma semana de vida que nos concede. E hoje o tema é muito importante, Senhor. Ajude-nos a compreender o que é a fé, como de fato nos arrependermos e como pedir perdão de todos os nossos pecados. Abençoe esse amigo, essa amiga que ora comigo agora, que ele possa encontrar esperança e paz no coração. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, esse programa tem como objetivo
aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Nós estamos hoje no 5º estudo e o estudo de hoje é fé, arrependimento e confissão. Certo dia, um sacerdote cristão ele visitou um sanatório. E ao entrar nesse hospital psiquiátrico, ele começou a visitar quartos por quartos. Ele foi vendo aquelas pessoas assim, tristes, outros realmente não tinham nem noção do que estava acontecendo. E ao andar, o diretor que estava acompanhando ele disse: olha, se estas pessoas se perdoassem, elas, sem dúvida alguma, elas seriam curadas bem mais rápido. E, na verdade, tanto a fé quanto o arrependimento e a confissão são algo que sempre está ligado. A fé é algo que move o coração dos seres humanos, ainda que seja fé em alguma coisa. Nós cristãos temos a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, né, nosso Deus, e isso nos ajuda muito a vencer os problemas. Pastor Jorge, para dar introdução aí, eu gostaria de perguntar para o senhor o que é fé e qual que é a importância da fé na vida cristã. Muito bem, amigo Marcial, queridos ouvintes. A Bíblia ela traz uma definição de fé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, e depois nós vamos ler também o versículo 6, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o dicionário, ou no Google, se você entrar e perguntar o que é fé, o dicionário diz que a fé é a crença inabalável em algo, em alguma coisa ou em alguém, né? Então, Marcial, de acordo com esse texto, a fé é certeza. E no versículo Hebreus 11, verso 6, diz assim, porque a pergunta é: qual é a sua importância na vida cristã? Qual a importância da fé na vida cristã? Isso, qual é a importância da fé na vida cristã? Diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, fé é certeza. Eu gosto de pensar que fé é confiança. Confiança em quê? Confiança em Deus, confiança em sua palavra. Tem mais um texto importante aqui, Romanos 5, versículo 1. Quem sabe você pode partilhar conosco aí? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificado, a fé é muito importante para a vida cristã. Por meio da fé que nós somos justificados. Tiago 2, versículo 26, tem uma frase, traz aqui para nós uma pérola preciosa. Tiago 2, verso 26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que a gente pode pensar, trazer disso aqui? Primeiro, eu preciso confiar em Deus, porque fé é confiança, é certeza. Certeza em quê? O texto diz que naquilo que não se vê, naquilo que se aguarda, se espera. Vamos pensar aqui. Nós podemos imaginar que o sol vai nascer amanhã, vai aparecer amanhã. Mas estamos pegando isso, estamos vendo isso? Não. Baseado em quê que nós temos essa certeza? Que nós vemos todo dia aquilo acontecer, e aí, dessa razão, nós vamos... É uma confiança, uma certeza que nós temos que vai dar tudo certo. Na vida espiritual, nós cremos que existe um Deus, né? Estamos estudando aqui. Na vida espiritual, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é fé, confiar nisso, ter essa certeza. Mas eu não vi João escrevendo, eu não vi Mateus escrevendo Mateus, eu não vi Moisés escrevendo os 5 primeiros livros. Mas nós temos que crer nisso. Por quê? Porque ao longo da história, a Bíblia ela nos ajuda a compreender que pessoas que seguem os seus ensinos são transformadas. O texto diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, você não vai agradar a Deus, você não vai confiar em Deus, nem vai crer que Ele existe. Outro ponto importante aqui é que a fé sem obras é morta. O que significa isso?
Pastor, aquele que é cristão, aquele que tem fé em Deus, o que acontece com ele? Ele é natural na vida dele fazer boas obras. Porque a fé é algo assim que nos impulsiona a termos como nosso Deus. E o próprio Jesus, quando aqui na Terra esteve, o que Jesus mais fez aqui nessa Terra? Obras. Obras. Mas tem um ponto importante. Vamos imaginar que o amigo ouvinte esteja passando por uma situação muito difícil, talvez desempregado nesse momento, talvez estejamos falando para alguém desempregado, talvez um problema de saúde, talvez você foi ao médico e o médico falou assim, olha, volte para casa, fique com a sua família, curta os seus filhos, porque não tem mais, humanamente não tem mais o que fazer. Então fé, eu quero te convidar agora, nesse momento, a olhar para o céu, olhar para Deus e saber que existe um Deus que cuida de você. E a Bíblia diz assim, eu sou teu Deus, Isaías 41, versículo 10, né? Eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão e te digo, não temas. Então, de repente, estamos falando para alguém passando pelo vale da sombra da morte, com medo, problema financeiro, problema emocional, problema na família. Então, fé é confiança, e eu convido você a confiar, olhar para Deus. Isso é obra. Então, a fé tem que nos levar a confiar. Não, alguém que não confia entraria em desespero, de repente. O médico diz assim, olha, você tem 1 mês de vida. A pessoa que tem Deus, ela diz assim, estou em paz. Faça-se a vontade de Deus. A pessoa que não tem Deus, ela vai se desesperar. Porque ela não vê luz no final do túnel. O cristão não, o cristão tem esperança. Pastor, diante disso, qual que é o objetivo da fé, então? Porque a gente percebeu que ela tem várias variantes, né? Mas qual é o objetivo mesmo de ter fé? Da fé. Fábio, está pronto aí para ler para nós? Opa, Vamos lá, no Evangelho, 1 João 5, versículo 4. 1 João 5, verso 4, vamos ouvir o Fábio, nosso... Agora é o sonoplasta. Como Como é que é a profissão dele agora? Fala aí. Videomaker. Videomaker. Então, o nosso videomaker agora, o Fábio, ele é o comentarista, videomaker. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeiro, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo aqui não é o planeta Terra, o globo terrestre, né? Do que ele está falando aqui? São as dificuldades, os problemas, as tentações. Então, o que é nascido de Deus vence o mundo. E vence através de quê, Fábio? Tem uma palavra aí. Para vencer o mundo é através do quê? A fé, né? Você precisa confiar em Deus. 1 Pedro 1, verso 9. Esse texto é lindo demais. 1 Pedro 1, versículo 9. Vou pegar aqui. Eu tenho já aqui. Obtendo o alvo, algumas traduções dizem objetivo, né? A finalidade. Exato. O alvo da nossa fé, a salvação da alma. Então, esse texto resume tudo. O objetivo da fé é nos fazer vencedor. Talvez você esteja passando por um problema de saúde, problema, como já mencionamos aqui, seja lá familiar, uma tentação. Outra coisa importante, então vencer isso, passar pelas crises, sair vitorioso. Segundo, o objetivo final, querido amigo ouvinte, é sermos salvos. Então, tendo fé em Cristo Jesus, tendo fé no sacrifício que Ele fez e agindo de acordo com a palavra de Deus, porque a fé sem obras é morta, né? Agora tem um ponto aqui antes de você avançar. Jesus falou uma frase, até anotei, quem sabe poderíamos ler Lucas 18, verso 8. Isso é importante pensarmos aqui e perguntarmos para nós mesmos, o ouvinte. Lucas 18, verso 8. Olha o que Jesus disse, como é que seria o mundo antes da sua segunda vinda, nos dias finais. Digo a vocês, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Uma pergunta, Jesus disse. Jesus falou que o amor de muitos iria se esfriar no tempo do fim. E agora ele faz uma pergunta. Está falando da sua segunda vinda. Quando o Filho do Homem, quando Jesus voltar, quando ele vier a segunda vez, será que ele vai encontrar fé na terra? O que você acha? A fé Bem pouco, mas vai. Mas está diminuindo, né? Por quê? Porque as pessoas hoje, assim, ela confia em quê?
Ela confia no saldo que ela tem no banco. Ela confia em um bom médico, né? Um bom plano de saúde. O que mais? Ela confia no emprego. Ela confia muitas vezes numa pessoa de influência. Às vezes confia no pastor da igreja dela, no padre da igreja dela. E não confia em quê? Em Deus. Em Deus. Nós temos apresentado verdades profundas aqui nesse estudo, e vamos avançar, né? O ensino de Jesus, ele apresenta verdades profundas. Nós temos falado aqui sobre a Bíblia, na verdade não é nós, a palavra de Deus, né? Os 10 mandamentos. Dentro dos 10 mandamentos está um mandamento esquecido, pisado. Que mandamento é esse? Você arrisca dizer? O quarto mandamento da lei de Deus, que é o mandamento que Deus diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. É justamente o mandamento que diz assim, lembra-te, né? Para não esquecer. E Deus faz uma promessa sobre o sábado, tem uma promessa em Isaías ali 58, verso 13 e 14. Se desviares o teu pé e profanar o sábado, se deixar de cuidar dos teus interesses, se guardares o sábado, chamar um dia santo, deleitoso, eu te farei cavalgar sobre as alturas, Deus está falando. Te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. E assim o texto diz assim, porque a boca do Senhor diz. Mas muitos amigos, ouvintes, e muitas pessoas, elas têm medo de guardar o sábado. Elas sabem que é um mandamento, elas sabem que está na Bíblia, elas sabem que deve ser guardado, mas dizem assim, mas eu vou passar fome, eu vou... Então isso é falta de quê? Eu acho que a fé, ela tá intrinsecamente ligada no que o homem pensa que é. Quando você tem uma confiança em algo, né? Normalmente essa confiança... Ou em alguém. Em alguém, né? Normalmente essa confiança está no dinheiro, talvez no intelecto, na inteligência, ou na força, ou, né? Quando você quando você acaba tendo que depender de alguma forma, né? E você chega num momento em que você vê que as suas forças não servem para nada, aí eu acho que a fé ela começa a vamos dizer assim, a aparecer no ser humano, né? Agora, que a fé é uma dependência. Eu diria que a fé, na verdade, ela é a mola, ela precisa ser a mola propulsora. E tem uma palavra que nós passamos, a gente não falou, nem comentou quase aqui, mas é muito importante destacar. O texto aqui de Hebreus 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Isso é importante frisarmos aqui. Então, a pergunta é, como é que está a sua fé? E é complicado, pastor, é uma questão complicada, né? Hoje, principalmente o dinheiro. Por que fala o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Porque o dinheiro, ele traz uma certa segurança, uma falsa segurança. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que religião, ela não falou Deus, ela falou religião é muleta de pobre. Que muleta boa, então, né? A religião verdadeira, né? Religião é muleta de pobre. Só que se você for analisar, isso que essa pessoa falou, é verdade. Muitas pessoas se sentem assim. E alguns se aproveitam e exploram as pessoas também. Exatamente, porque a pessoa acaba indo buscar. É muito difícil você ver alguém que não tem o costume de buscar a Deus e buscar a Deus se ela está financeiramente bem sucedida, né? Isso é bem complicado, é bem difícil. Agora tem um ponto, outra coisa importante. Não basta falar eu creio em Deus. Temos que agir. Eu confio, então age de acordo com a tua fé. A Bíblia diz que o diabo até o diabo crê e treme. Crer não significa ter fé. De forma alguma. E ação, porque Deus espera que a gente haja, né? Por isso que o texto de Tiago diz assim, a fé sem obras é o quê? Morte. Não tem valor nenhum, não significa nada. É só papo furado, né? É só eu diria, quem sabe uma máxima, eu tenho fé, bonita na moda. Tal. Hoje é moda mesmo, hoje você ser cristão, tá na moda. Mas
de Mas- verdade não roda. Não, tá na moda, cristão aqui. Vamos colocar o cristão que se deve, né? Porque hoje tem cristão para qualquer modelo, qualquer tipo que você quiser. Qualquer tipo de cristão hoje você consegue encontrar, né? Pastor, nós, nesse momento, podemos estar falando aqui para algumas pessoas que até tentam ter fé, mas elas não sabem como desenvolver a fé. Porque, assim, você falar que tem fé quando está tudo bem na sua vida é fácil. Agora, quando as coisas começam a piorar, quando você tem alguém doente ou você fica doente, quando você se afunda em dívidas e não vê saída, quando o teu casamento está se rompendo e você não sabe como fazer. Então, assim, é muito difícil de nós, seres humanos, se apegar tanto a Deus e dizer assim, não, eu vou confiar que Deus vai resolver o problema, vou fazer a minha parte, mas Deus vai fazer a parte dele e eu vou ficar tranquilo, eu tenho certeza que não vai acontecer nada. Aí eu te pergunto, é fácil a gente desenvolver essa fé nos momentos mais difíceis da nossa vida, pastor? Eu penso que existem alguns tipos de fé, né? Por exemplo, um ateu tem que ter fé que tudo veio do nada, que Deus não existe. Mas nós estamos falando da fé que salva, né? Porque esse é o objetivo da fé, para a salvação da alma. A fé verdadeira, você não compra ela no mercado. Porque se tivesse para vender, É mais fácil, né? você chegaria lá, me dê 2 quilos de fé. 2 quilos de fé, me dê, né, 1 tonelada, não sei. Mas a Bíblia aqui em Romanos, capítulo 10, verso 17, Fábio pode ler para nós, Romanos 10, 17, é um texto muito importante. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, onde a fé vem? Através de quê? Ouvir. Ouvir o quê? O Jornal Nacional? Ouvir uma piadinha? Não. Ler no jornal? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, os amigos ouvintes do programa Ensino Jesus, é muito importante você acompanhar. À medida que você vai acompanhando a série, né? E nós nem mencionamos aqui, se você perdeu algum tema, ali no IASD Guaíra, você pode assistir esse tema no podcast aqui, né? Está sendo gravado nessa live aqui também, que está sendo transmitida. Então, a fé, Marcial, ela vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Por isso, destacamos aqui, é muito importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não apenas ler, né? Estudar, meditar, aplicar para a nossa vida. Vamos pensar assim, quando Jesus curou um cego ali, ele curou de verdade ou aquilo é só uma parábola, é só uma ilustração? Jesus curou de verdade, né, pastor? Só que tem um detalhe aí, né? Quando Jesus curou, ele sempre faz a pergunta: se você crê que pode ser curado? E aí no final ele diz, ó, vai porque a tua fé te salvou. E aí assim, eu preciso pensar na minha vida. Isto é o desenvolvimento da fé, a confiança em Deus. Se Deus curou um cego, ele pode, se eu estou enfermo, ele pode me curar. Agora, teve pessoas que não foram curadas por Deus. João Batista, por exemplo. João Batista teve... Ele não foi salvo da morte, né? Ele foi preso e depois ele foi decapitado. Jesus poderia ter libertado João Batista? Poderia. Com certeza. Mas por que ele não fez? Porque Deus tinha propósitos maiores que nós, só na eternidade, não vamos saber. Muitos cristãos na Idade Média passaram pelo que João Batista passou. Agora, a confiança que João Batista desenvolveu, e mesmo passando pela guilhotina, tendo o pescoço cortado, ele não desistiu, ele confiou. Então, o testemunho de João Batista foi muito importante para muitas pessoas que foram decapitadas, mortas na Idade Média. Então, Deus ele permitiu porque Deus sabia o que era melhor. Lázaro, por exemplo, adoeceu e Jesus não foi curá-lo imediatamente. Demorou um tempinho, chegou 4 dias depois que Lázaro tinha morrido. E aí, o que aconteceu? Isso tem um ponto de vista também, né, pastor? Se formos ver, todas as pessoas que foram salvas por Cristo já morreram, né? Também, não? Também. Né? Então, assim, essas pessoas estão na mesma condição de João Batista. Não? Mas nós precisamos ter essa fé importante. E o que você falou, Fábio, é muito importante, sabe por quê? Porque em João 16:33, a Bíblia diz assim, ó, no mundo vocês vão ter o quê? Terão aflições, mas não desistam, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus fez uma promessa, e essa é a grande promessa, Marcelo.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E para crer nisso, eu preciso ter o quê? Fé. Se um dia eu morrer, se um dia o amigo vir passar pela sepultura, mas se você creu, aceitou Jesus, confiou nele, viveu de acordo com a vontade dele, vai viver para sempre. Isso é importante. Por isso que esse é o objetivo da nossa fé. Muito bem. Então, respondido, a fé vem quando ouvimos a palavra De Deus, de né? Deus. Isso é importante. Ô, pastor, nós vamos entrar num outro tema agora, que é o tema do arrependimento. Até agora nós estávamos tratando o assunto da fé, né? E a questão do arrependimento, há muitas pessoas que pensam, puxa, mas eu já fiz tantas coisas erradas que para mim não tem perdão. Não adianta, porque eu vou conseguir ser perdoado. Às vezes nós podemos estar falando para alguém aí que assassinou alguém, podemos estar falando para alguém que cometeu erros terríveis na vida e ele pode estar pensando, para mim, arrependimento e perdão não haverá. Mas a Bíblia, ela traz um ponto importante nisso, né? Ela fala especialmente o que é que Jesus veio fazer aqui nessa terra. E o que Jesus veio fazer aqui nessa terra, pastor? O evangelista Lucas, ele escreveu algo maravilhoso aqui sobre Jesus. Ele disse assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso está em Lucas capítulo 5, verso 32. Então Jesus veio fazer o quê? Chamar justos ao arrependimento. É muito importante pensarmos o que é arrependimento, né? Em Lucas também fala que Jesus veio buscar e salvar pecadores, mas esse texto ele é muito importante. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por quê? Jesus mesmo falou assim, olha, o são não precisa de ir no médico. Por quê? Quem vai no médico? A pessoa que está enferma, normalmente, né? Não sei fazer um check-up. Mas os doentes precisam ir ao médico. Jesus veio buscar pecadores, chamar pecadores ao arrependimento. E a pergunta é, quantos pecaram? Quantos são todos? A Bíblia diz que todos pecaram. Independente se homem, mulher, todos pecaram. De Adão até hoje, todos pecaram. Então eu preciso ter fé no que Jesus fez por mim. Eu preciso confiar em Jesus. E agora eu preciso me arrepender. E o que é arrependimento? Essa é uma pergunta importante. O que é arrependimento, Fábio? Você que lida com várias situações, dois advogados aqui. O arrependimento é aquele que vem seguido de uma ação verdadeira, né? Não, porque assim, tem diferença, pastor, do arrependimento. Do verdadeiro arrependimento. Porque tem diferença do arrependimento ali, porque às vezes a pessoa, sei lá, vamos dizer que você cometeu um homicídio num acidente, você não queria fazer aquilo, né? E você acabou matando alguém por conta de um acidente de trânsito, né? Porque, sei lá, você estava desatento mexendo no celular. Olha, você se arrepende verdadeiramente, de coração, do que aconteceu, né? Mas muitas pessoas, às vezes, colocam um arrependimento porque vai diminuir a pena, alguma coisa desse tipo, mas é por conta do benefício, ou talvez por conta da sanção, né? Do que vai sofrer. Você disse que a pessoa de repente cometeu um assassinato sem querer. Mas vamos imaginar que ele cometeu um assassinato querendo. Mas, de repente, depois disso, agora estou falando diante de Deus, na presença de Deus, depois disso ele fala assim, eu fiz uma besteira e se eu pudesse voltar atrás, eu não faria o que eu fiz. Eu não faria de coração, porque com Deus não adianta fingir. Exatamente. É justamente por isso que eu estou dizendo, né? Muitas vezes a pessoa vai se arrepender porque ela sabe que ela tem 20 anos de cadeia para cumprir, né? Na vida espiritual, em termos de salvação, não adianta. Deus não é o jeito. Mas na vida espiritual, pastor, muitas pessoas também, às vezes, se voltam para Deus com falso arrependimento, porque tem algum medo. Mas ele não tem valor, né? E com Deus é assim, Deus lê o coração, Exatamente. Deus sabe. Então, arrependimento é uma tristeza por aquilo de errado que fizemos. É dizer, se eu pudesse, né? Agora, o passado não volta, mas Jesus pode dar uma folha em branco. Ele veio chamar, não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, ou seja, para uma mudança de vida. Isso é muito importante. Eu creio que respondemos, né? Sim. Muito bem, nós estamos
com o programa Ensinos de Jesus. Vamos fazer uma pausa para ouvirmos uma música e logo nós voltamos aqui com a continuação do nosso estudo. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar.
Bom, até agora nós estudamos sobre a fé e agora entramos no tema arrependimento. Já aprendemos que Jesus veio aqui para salvar aqueles que são pecadores, aqueles que erraram, aqueles que erram. E nisso está incluso eu e você, independente do pecado que você tenha cometido, do crime que você tenha feito, Ele é capaz de lhe perdoar desde que haja de sua parte arrependimento. E um arrependimento genuíno e verdadeiro. Pastor, a Bíblia diz o que é que nos leva a esse arrependimento genuíno e verdadeiro? Com certeza, e esse é um texto extraordinário. Romanos capítulo 2, o amigo ouvinte pode acompanhar aí. Romanos 2, versículo 4. Olha que texto, diz assim, ó. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, o que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Quando estudamos a história do filho pródigo ali em Lucas 15, o filho que saiu de casa, que vai embora, que a vida vira uma tragédia, vai comer comida de porco junto com os porcos, né? Ele volta para casa porque ele se lembra que ele tem um pai, e ele tinha certeza que o pai dele o receberia. Então, por isso ele volta. A bondade de Deus está representada na parábola do filho pródigo. Então, não é pelo que eu faço, porque eu sou bom, porque eu consigo, não. É pelo que Deus é, a bondade dele. É Ele que toca e trabalha no nosso coração. Não foi você que encontrou Deus, é Ele que nos encontra. Essa é a grande verdade. Pastor, quando o pecador, quando aquele que errou, ele está arrependido, mas se ele ficar arrependido, por exemplo, eu falo mal do meu amigo Fábio. E aí, de repente, alguém vai lá e conta pro Fábio e tal. O Fábio fala, poxa, mas se você falou mal de mim e tal, nós somos amigos do programa, né? Estamos aí sempre juntos. E aí, o que eu faço? Eu desconverso e nem peço perdão, nem peço perdão para ele. Quando eu faço isso, significa que eu não estou aceitando eu não estou aceitando que eu fiz algo errado. E quando eu não aceito que eu fiz algo errado, eu não me arrependo. Então, para que eu possa me arrepender, eu tenho que, genuinamente, eu tenho que dizer assim, puxa vida, errei mesmo. Isso aí não devia ter feito, me perdoem. E agora o que pergunta assim, quando alguém realmente sabe que está errado, que reconhece que está errado, o que é que o leva ao arrependimento? Vamos pedir para o Fábio ler aí Salmo 38, 18. É muito importante esse texto, Salmo 38, verso 18. Diz assim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, amigo ouvinte, algumas coisas importantes. Fé, confiança em Deus, arrependimento, uma tristeza, e agora confessar, ou seja, eu preciso abrir meu coração para Deus, dizer, Deus, eu errei, eu reconheço que eu sou um pecador, e especificar, né? Tem um texto aqui no Salmo 32, verso 5, muito interessante também, diz assim, ó, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É interessante que Davi, aqui nesse Salmo 32, ele diz assim, enquanto eu me calei, ele escondeu o pecado, ele não confessou e não se arrependeu de verdade, porque uma coisa leva a outra, o pecado foi moendo, ele foi esmagando, ele foi destruindo ele. E no Salmo 51, Davi vai falar também desse arrependimento e ele vai fazer uma oração, diz assim, ó, 51 verso 10, Senhor, sonda o meu coração, vê se tem em mim algum caminho mau. Em pecado me concedeu minha mãe, ele vai dizer também, mas eu quero mudar, eu quero uma mudança. E Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, não é porque ele nunca errou, ele matou, ele adulterou, escondeu o pecado dele. Mas por que ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque ele é uma pessoa que ele era sincero. Quando ele foi confrontado com o pecado dele, você pode ver ali em 2 Samuel capítulo 12, quando Natan chega, 11, quando Natan chega ali, 2 Samuel capítulo 11, quando Natan chega ali falar com ele, ele reconhece o pecado dele, ele diz, eu errei. E aí quando ele diz eu errei, ele estava confessando. E o profeta diz, Deus já perdoou o seu pecado. Que coisa maravilhosa, né? Estamos falando para alguém que precisa de perdão.
Não importa onde você esteve, não importa o que você fez. Se o seu arrependimento é genuíno, se a sua confissão é genuína, isso é muito importante. Agora, confessar a quem? Essa é a pergunta, Marcelo. Essa era a segunda questão. Eu vou ler 2 textos aqui e eu gostaria que o senhor explicasse essa situação, porque nós temos, né, e muitos dos nossos ouvintes com certeza estão aí ouvindo o programa, e alguns têm costume, pastor, de ir até o sacerdote da sua igreja e confessar o seu pecado. Agora, queremos entender se biblicamente isto é possível e viável ou se isso não é possível, né? Então, eu vou ler aqui 1 João, no capítulo 1 e o verso 9, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Agora, o próximo texto complementa esse para que depois eu faça a explicação. Está em 2 Timóteo 2 e verso 5, diz assim, ó: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Diante dessa afirmação, pastor, é possível confessar o meu pecado a um outro ser humano e eu ter o perdão desse pecado, porque esse outro ser humano é o mediador entre Deus e eu? 2 situações vamos colocar aqui. Primeiro, se você magoou alguém, xingou alguém, bateu em alguém, você precisa pedir perdão para essa pessoa também. Entendeu? Fica claro isso, né? Porque a Bíblia diz que o teu próximo tem que ser amado como a ti mesmo. E é necessário que eu peça perdão para essa pessoa. Mas o pecado em si, nós precisamos confessar a quem? O texto de João 1:9 diz: se confessarmos, ele é condicional. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse ele é quem? Está falando de Jesus. Então, não é confessar para outra pessoa esse pecado. Eu preciso confessar a Deus, a Jesus Cristo. Jesus disse em João, sem mim nada podeis fazer. E aqui no texto de... Vamos ler de novo esse texto? 1 Timóteo 2, verso 5. Isso, olha que texto interessante. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E aí, vírgula, diz Cristo Jesus, homem. Não há 2 mediadores. Então, quando eu oro para uma outra, eu peço para uma outra pessoa, mesmo que seja Maria é fantástica, ela é extraordinária, a mãe de Jesus Cristo. Alguns dizem assim, os cristãos não gostam de Maria. Não, isso não é verdade. Os evangélicos, né? Os evangélicos não gostam de Jesus. Pelo menos nós, adventistas, nós amamos Maria, nós entendemos a função, o papel de Maria, ela é extraordinária, mas ela não se coloca como mediadora na Bíblia. Ela não é mediadora. Quando acabou o vinho, ela disse, eu faço o que ele disser. E Jesus Cristo, né, quando nós vemos aqui nos evangelhos, na verdade, Jesus Cristo diz que precisamos pedir a Ele, por exemplo, em João 14, verso 14, olha o que diz aqui, ó. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, no verso 15, agora o verso 16, eu pedirei ao Pai, né? Então, se pedir alguma coisa em meu nome, ele é um representante. Capítulo 13, ele é muito importante aqui no capítulo 14 do Evangelho de João. É muito importante entender isso. Então, há um só mediador, não tem 2 mediadores. O que é um mediador? É como se fosse o quê? Um advogado, né? Um intermediário, né? Que vai interceder por você, que vai representar você. Então, esse texto diz que Jesus é o nosso único intermediário, o único advogado, o único mediador, não tem 2. E o texto diz Cristo Jesus, homem. Então, Jesus, ao mesmo tempo que sobe ao céu, homem, ele é Deus. Então, ele fala conosco de igual para igual, como homem. Mas ele nos representa, ele vai diante de Deus. Ele é um Deus. Então, de igual para igual com o Pai. E ele vai ali com o seu sangue. E quando eu confesso meu pecado, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. Então, quando eu peço perdão, eu estou pedindo o quê? Senhor, eu não quero morrer. Aí Jesus vai diante do Pai e diz assim, o Marcial, o Fábio, o Jorge, pediu perdão e a conta dele está paga. Eu paguei. Está aqui, eu paguei. Ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro, mas eu já paguei porque ele não tem como pagar. Aos amigos da mesa aqui, nós temos cerca de 8 minutos para terminarmos um estudo. Então eu vou lançar uma pergunta para cada um aí. A primeira pergunta vai ser para o pastor e a segunda pergunta para o Fábio. Pastor, o que acontece
com aquele que não confessa o seu pecado. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver o que diz o livro de Provérbios, capítulo 28, no versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Deixa eu só voltar aqui no meu. Provérbios 28, 13. É muito interessante. Poderia citar de cor aqui. Mas a Bíblia diz assim, ó. Quem encobre, o amigo ouvinte, preste muita atenção nisso. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará. Olha a palavra, a ênfase, né? Jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa ou abandona alcançará misericórdia. E a misericórdia é tudo que nós precisamos. Misericórdia é o perdão de Deus. É a graça, é a indulgência. Né? Então, encobrir o pecado e esconder o pecado não vai resolver. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, o teu pecado está lá em Números 20, Deuteronômio 23, 32. Depois eu passo certinho aqui, é Números mesmo, 32, 23. Conferindo. 32, 23. Diz assim, ó, se não fizerdes assim, o vosso pecado vos achará. E quando vai achar? Quando que o pecado vai achar? Se a pessoa não se arrepender, escondeu. E a gente não esconde coisa boa, né? Normalmente as coisas que a gente esconde é o quê? Quer esconder o quê? Alguns escondem dinheiro, né? Pode até ser, mas dinheiro não. Eu não. Pode ser, Não, eu não. pode ser que algum dinheiro que veio de alguma fonte ilícita. Senão ele colocaria no banco, né? Sim. Então, esconder o pecado, jogar por debaixo do tapete, não vai resolver. Por quê? Porque no dia do juízo final, nós vamos nos encontrar com ele. Todos nós vamos passar por isso. Mas tem uma coisa bacana. O que confessa e deixa alcança misericórdia, prosperará, vai ter sucesso. É aí que a palavra está É dizendo. o que diz, né? Por que não confessar? Por que não se arrepender? Eu vou contar uma história rapidinho. Tinha um garoto que tinha uma irmãzinha e ele estava no quintal, e ele tinha um estilingue e ele estava jogando as suas pedras ali, né? E de repente ele deu uma pedrada e matou um pato da avó. Matou um pato. E a irmãzinha vinha para ele e ela tinha visto. Ela falou: eu vi o que você fez. Eu vou fazer o seguinte, para eu não te entregar, não contar para você, você vai lavar a louça todas as vezes que mamãe pedir para eu lavar. E aí, todas as vezes que a mamãe pedia para ela lavar a louça, para a irmãzinha, ela vinha e dizia: ó, lava em meu lugar. Chegou a tua vez. É agora. E ele chegou um momento que ele não aguentava mais lavar a louça. Aí ele veio com a mãe e contou para a mãe, disse: mãe, eu tenho que te contar uma coisa, eu tenho que te confessar. Eu matei o teu pato, eu matei o pato da vovó. E a mamãe falou assim: eu sabia, eu vi tudo. E por que a senhora não falou nada? Porque eu estava esperando você vir confessar. E ele sofreu à toa todo esse tempo, e a mãe perdoou ele, foi um acidente, a mãe perdoou. E aí quando a irmãzinha veio, agora eu vou contar. Falou: pode contar. Ele estava em paz, ele estava tranquilo, porque ele havia o quê? Ele havia confessado. E assim é com Deus. Quando a gente conta, a gente confessa, ele diz assim: eu já vi, eu sei tudo, mas se você está arrependido, eu já te perdoei. Estamos falando para alguém que precisa de perdão. Abre o teu coração, Jesus, não tenha medo. Se confessar, ele é fiel e justo para nos perdoar. Doutor Fábio, nós seres humanos, quando a gente perdoa um ao outro, a gente fica esperando a próxima oportunidade para dizer: eu sabia que ele não tinha se arrependido de nada. Voltou a fazer a mesma coisa. As mulheres têm esse dom, né? Rapaz, tem coisa que ela lembra no segundo dia da lua de mel, ela lembra. Tem 30 anos, ela lembra, né? Mas eu te pergunto, e como é que é a situação com Deus? Eu cometo um pecado, um erro, aí eu vou lá, peço perdão a Deus, e ele fica só esperando o próximo momento para chegar e dar a martelada? Não? Como é que funciona? Nós já lemos esse texto aqui, vamos ver de novo, 1 João 1:9, né? Que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas também Miqueias 7:18, deixa eu abrir aqui, Miqueias 7:18. 18, 19, né? Isso. Eu posso Achou ler? aí, pastor? Pode. Isso é assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança.
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vou ler aqui Isaías, pastor, 43:25. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Os pecados que você cometeu não me lembro. Então veja, olha a diferença, né? Nós temos aqui Deus dizendo que perdoa, que esquece, que apaga, que não se lembra. Que joga os pecados nas profundezas do mar e coloca uma plaquinha assim, ó, proibido pescar, né? Isso nos faz crer, Marcel, que Deus não é mulher. Não, brincadeira. Isso nos faz crer que Deus ele não pensa como ser humano, né? O amor dele é totalmente... É a bondade, é o amor de Deus. Lembra aquele pessoal que foi lá tentar ir no Titanic, né? Não conseguiram chegar. Deus coloca os nossos pecados no local mais profundo do que onde está o Titanic. Essa é uma aquele pessoal que morreu, né? Exato. Ali faz uns 2 anos isso, né? Queridos amigos, Deus é fantástico. Tudo que Ele espera é que a pessoa se arrependa e confesse. Ele sabe que a gente é fraco, mas Ele sabe que se você vier a Ele, Ele vai te ajudar. Então isso é muito importante. Eu só friso aqui, ó. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Tem prazer na misericórdia. Por que ficar carregando o fardo de pecado? Por que ficar carregando um peso, né? Então isso é muito importante para cada um de nós e para o amigo ouvinte. Só lembrando, eu vou ler aqui Isaías 55:7, assim nós estaremos encerrando. Deus espera algo de nós. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volta-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Essa é uma promessa fantástica, né, pastor? Deus está falando, ó, deixa os maus caminhos, deixa os seus pecados, deixa os seus erros, converta-se, né? Peça perdão, que Ele é rico em perdoar. Nós vamos cantar agora sobre o nosso grande reencontro com o nosso amigo Jesus. Amém? Se essa é a sua esperança, cante com a gente. Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu correrei para abraçá-lo, então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Encerrado está, digno, em teus braços achei meu lugar.
Pra sempre irei te adorar, digno. Feche os seus olhos agora, imagine você correndo ao encontro do seu Pai do céu. Que lindo encontro! Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. Correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno, a ti tanto esperei por esse momento. Ele é digno. Pra sempre irei te adorar, digno. E junto ao coro dos anjos vamos cantar assim: cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos bendito seja o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Só tu és digno, Senhor. Nós cantaremos, digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar, digno. Digno, digno. Aleluia, aleluia. Muito bem, você acabou de ouvir uma música e agora estamos encerrando o programa Ensino Jesus e vimos aqui a importância da fé, do arrependimento e da confissão. Sabe, amigo, amiga, talvez você tenha carregado um fardo todos esses anos. Eu conheci um senhor que um dia cometeu um assassinato, mas eu tive o privilégio de encontrá-lo depois. Ele tinha 86 anos. Ele disse: a vida inteira eu carreguei esse fardo e minha tristeza porque eu nunca poderei ver a Deus. E quando eu apresentei esse tema para ele, ele entendeu, ele se arrependeu e disse: olha, desse caminho eu nunca mais saio. Da mesma forma, Deus quer também te dar a libertação, o perdão dos seus pecados. Jesus já morreu por você. Pergunta, amigo ouvinte, você quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Você crê que Deus pode perdoar todos os teus pecados? Você crê na palavra de Deus? Você crê? Você aceita o convite de Jesus para deixar o mal e se voltar para Ele? Que bom que você tomou a melhor decisão. Eu quero orar por você, pela sua decisão, e que Deus ajude você a permanecer firme nessa decisão que você tomou. Ore comigo agora. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo teu grande e eterno amor para conosco. Obrigado porque nesse momento, nesse programa, o Senhor está abrindo os braços, dizendo: filho, eu te amo. E só eu posso tirar a mancha do teu pecado, eu posso te perdoar.
se você confiar em mim e se arrepender de todo o coração. Abençoe esse amigo, essa amiga que ora comigo agora, Senhor. E coloca paz e esperança nesse coração. E prepara-nos para o encontro contigo um dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. O programa Ensinos Jesus volta na próxima semana. Nos despedimos dizendo: Senhor, tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Até a próxima semana.